Quem imaginava o Fluminense jogando de uma forma mais tranquila para talvez ajudar e prejudicar o time do Flamengo se surpreendeu. Nesta noite de sábado aqui no Allianz Parque em São Paulo, o time do Fluminense fez uma excelente partida, conseguiu marcar muito bem o time do Palmeiras e criou talvez as principais chances do jogo. É verdade que o Palmeiras muitas vezes teve mais posse de bola do que o Fluminense, naturalmente, por ser o mandante da partida, por ter a torcida a seu favor, naturalmente teve mais chances, criou mais oportunidades. Mas a realidade é que o Fluminense fez uma grande partida, veio a São Paulo e jogou de uma forma muito honesta, e não só honesta, jogou como o time, como o torcedor do Fluminense espera que o time jogue, tendo a posse de bola em alguns momentos, se defendendo sim, porque está jogando contra um time que está brigando pelo título, mas também atacando em vários momentos. Eu tenho aqui alguns dados da partida, por exemplo, em chutes, em finalizações no geral, foram 18 do Fluminense e 15 do Palmeiras. Chutes ao gol, o Fluminense teve 4 contra 2 do Palmeiras. E o time do Fluminense teve essas 4 e o Carlos Miguel precisou fazer defesas importantes. O Carlos Miguel precisou, se não fosse o Carlos Miguel, talvez o Fluminense tivesse saído daqui com um resultado ainda melhor. Assim foi o que disse o técnico Zubeldia aqui na coletiva após o jogo aqui no Allianz Parque, tá? Ele disse que sai com gosto bom, mas também um pouco ruim, um pouco na bronca, porque poderia ter sido um resultado ainda melhor. Bom, o Fluminense jogou com um sistema diferente, defensivo diferente. O time estava escalado com o Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, aí Ignácio, Thiago Santos e o Freitas como um lateral esquerdo. No meio campo, Nonato, Martinelli e Lima, e mais à frente, Serna, Canóbio e Everaldo. Esse time do Fluminense jogava assim com 3 zagueiros, quando atacava, jogava com 3 zagueiros e os alas iam em direção ao gol, como o Samuel Xavier, mas quando defendia muito bem. Por quê? Porque fechava com os zagueiros, com os defensores, mas os 2 pontas, como o Canóbio e o Serna, eles voltavam para marcar. Então o Alan, na ponta direita de ataque do Palmeiras, tinha muita dificuldade para conseguir fazer as infiltrações e as jogadas. O Alan, que é a principal válvula de escape do time do Palmeiras, não conseguiu ser esse jogador de destaque que vem sendo nos últimos jogos. Assim como o Flaco Lopes, que dentro da área não conseguiu também criar grandes oportunidades, e o Vitor Roque. Então, o grande destaque desse time do Fluminense que a gente pode fazer hoje, mesmo com uma zaga considerada reserva, é o sistema defensivo. O sistema defensivo do Fluminense foi muito forte, conseguiu marcar muito bem, e nos contra-ataques, talvez aí já um lado um pouquinho mais negativo, o Fluminense teve um pouco mais de dificuldade para concluir um gol. Soteldo teve oportunidade, Fuentes teve oportunidade em outros momentos, mas o Fluminense acabou não aproveitando e leva para o Rio de Janeiro 1 ponto, se mantém na mesma posição na tabela, estou com a tabela aqui aberta, se mantém na 6ª colocação com 55 pontos. O Bahia ainda joga na rodada contra o Vasco da Gama, o Fluminense pode ser ultrapassado na rodada, mas o G7 praticamente garantido do Fluminense. Nessa rodada está praticamente garantido, e o Fluminense ainda tem algumas pretensões do Campeonato Brasileiro. Talvez o foco está lá na frente, todo mundo sabe que é a Copa do Brasil, é o objetivo principal, é o grande objetivo. O próprio Zubeldia falou sobre isso aqui na Zona Mista, na entrevista coletiva, na verdade, que a Copa do Brasil é um campeonato que o time tem muitas atenções, porque naturalmente é importante para o time não só se classificar para a Libertadores. Eu destaco muito isso que ele falou, porque é uma coisa que eu gosto muito e quando os técnicos destacam isso. A Copa do Brasil não é só uma competição para levar a Libertadores, a Copa do Brasil é uma competição que dá um título. Então o Fluminense vai em busca de um título na temporada de 2025. E se o Fluminense que vai em busca de um título for o Fluminense desse jogo aqui contra o Palmeiras no Allianz Parque, tenho certeza que é um Fluminense muito forte, certo? Abraço, amigos, boa noite a todos e até a próxima.